Domingo 20 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem por aqui, esse clima feio, né? Mostrando que apesar de há poucos dias da primavera ainda estamos no inverno. E esse tempo feio, você sabe, né? Nem vou comentar aqui de novo. Ontem eu viajei no tempo. Apertei o REC denota a idade, né, na câmera, e pensei, putz, qual que é o dia mesmo? 19. Aí eu vim falar 19, só que aí fui para março. Mas não março do passado, março do futuro, que é quando o Climatias completa 365 programas, que é a minha data limite para reinventar tudo de novo, né? Já que eu estou fazendo cada temporada uma virada aí de chave, né? Várias novidades vão aparecendo e o programa vai aos poucos mudando a cara. Acredito que quando a gente vê o primeiro ano do Climatias no ar, eu também devo fazer uma mudança um pouco mais radical. Eu estou pensando nisso. Claro que ainda tem a terceira temporada que estreia daqui a pouco, ainda tem a quarta que vai estrear antes disso. Cada uma delas ali tomando mais ou menos o tempo de uma estação do ano. Não tem como fugir disso. Ou uma temporada, né? Se a gente for transpor o termo temporada de seriado, né? De divisão de tempo em TV do inglês, né? É justamente. Eita, tá ligado? Tá desligado. Botei um alarme aqui e esqueci que tinha posto. Então, algumas mudanças vão acontecer antes da mudança do primeiro aniversário. Mas enfim, isso é outro papo. Por isso acabei confundindo a data. Não é a primeira vez, né? Já me confundi em outras vezes. Coincidentemente, acho que foi em abril, que eu falava em março. Aí eu errava tudo. Acho que foi um dia, sei lá, dia 3 ou 4 de abril, que eu mandei um 22 de março, assim, uma coisa completamente aleatória. Tô sujeito a isso. Todos estamos, né? Vocês sabem. Domingo é dia de discos, vou falar de 2 discos, e aí antecipando uma das novidades da terceira temporada do Climatias é justamente um programa sobre discos. Mais específico, eu não sei se mata esse comentário sobre discos aqui. Estou pensando. E ontem eu fiz o primeiro programa de respondendo a perguntas, e muita gente veio falar, pô, só fiquei sabendo quando o programa começou, quando você começou a falar. Eu falei, putz, acho que só teve um dia na semana passada que eu não anunciei. E eu também não vou ficar forçando o povo, então, assiste todo dia, mas, né, sujeito a essas intempéries, então de repente, sei lá, se é o sábado do meio do mês, que vira sendo o sábado dedicado a responder perguntas, teve gente também que falou, não, já vou mandar as perguntas pro próximo. Calma. Próximo é daqui a um mês ainda, saca? Espera. Uma coisa de cada vez, né? Porque você vai pensar em umas perguntas agora e depois vai ter mais outras perguntas mais pra frente. E pergunta sobre o que, Matias? Sobre o que você quiser, cara. Eu fico um pouco tudo me perguntando um monte de coisa. E eu tô aqui me dispondo a responder. Algumas respostas é simplesmente eu não sei. O que acontece com todo mundo. A benevolente resposta negativa, né? O prazer de você poder falar não. Falar assim, não sei, não entendo. Acontece. Nessa época que todo mundo sabe de tudo, né? É bom você poder assumir que algumas coisas você não sabe. E assim, né? Usando uma citação de uma série recente, né? O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é o oceano. Vou falar de 2 discos já, você já sabe quais são. Um acabou de completar aniversário, o outro muita gente não deu tanta atenção ou não bateu do jeito que devia ter batido na época, mas é um dos meus discos favoritos da década passada. E década passada mesmo, saca? E antes que venha a polícia do ano zero falar que não existiu ano zero, a década de 10 termina em 2020. Não termina. Historiograficamente pode até terminar, mas quando eu estou falando de cultura, a década de 20 começa no ano 20, em 2020.
em 1920. A década, os anos 10 começaram em 2010. Né? E aí o 10 acompanhou a dezena, o dígito 10, 1, né? Na casa da dezena, acompanhou todos esses 10 anos. Então, desculpa, historiadores, mas já virou. E aí você repara que eu acho que é uma coisa muito de inconsciente coletivo, espírito da época. Né? Todo ano zero, zera tudo. Todo ano zero. As pessoas acho que criam uma sensação tipo, ao 8, ao 9, agora é o zero. Então zero de alguma forma zera tudo. Né? E eu tinha uma curiosidade para saber o que zeraria 2020. Ai, ai, tolo, ingênuo, inocente. Pensando, caralho, quanta informação, quanta pressa, quanta velocidade, quanto tudo, né? A gente está vivendo uma época que é um rolo compressor de intensidade e quantidade, né? Alguma coisa vai conseguir zerar isso? Mas o fato é, o disco que eu vou falar hoje é um dos melhores discos brasileiros da década passada. Mas já já eu falo sobre isso. Abri o DM também, né? O meu papo com o Dodô sobre as novas regras do Oscar para concorrer ao Oscar de melhor filme. Papo bem bom. Se você não viu, né, significa que você não acessa o trabalho sujo, não, o algoritmo do Instagram não chegou em você, ou você não assina aqui o meu canal no YouTube. Então aproveita, assina, aperta o sininho, dá like, comenta, interaja, engaja. Faça parte do engajamento dessa rede social que não se move por uma timeline infinita, que é o que eu estou meio querendo parar, né? Tipo, essa coisa de parar com as redes sociais, eu acabei escolhendo as redes sociais da timeline infinita, né? Como uma forma de... Tá, primeiro elas. A partir de... No domingo eu tava feliz aqui, que domingo não tem obra, então tá uma maravilha aí. É só começar a gravar, aí vem esse caminhãozinho aí. Mas a partir da próxima temporada eu diminuo a minha participação no Instagram, né? Preparando para a quarta temporada, quando eu paro de publicar, isso já está definido, né? Às vésperas do verão. E já estou parando de usar o Twitter. Já desinstalei o aplicativo, está acontecendo com o Twitter o que já tinha acontecido com o Facebook. Possivelmente isso acontece com o Instagram em breve. Logo, logo tenho mais tempo para tudo. Mas antes de falar dos discos de hoje, eu vou chamar minha querida amiga Laia, que mandou várias dicas lá de Fortaleza, onde ela está. Diga lá, Laia. E aí, Alexandre Matias, massa, querido, grato pelo convite de vir aqui participar do seu programa de trocas maravilhosas. Essas trocas que têm nos alimentado bastante nesse tempo de isolamento físico, né? Que não é um isolamento social, é um isolamento físico. E a gente tem super se comunicado e trocado coisas, e acho que essa é uma das principais formas que a gente tem de se manter bem, de se alimentar um do outro, de trocar. E isso vem acontecendo muito nesse tempo também, apesar da distância física. Tenho tido algumas parcerias boas, amigos, acho que também próximos, amigas. Acho que essa é uma boa dica, assim, primeiro procurar boas parcerias e conversas. E também estar só, para mim tem sido um momento muito importante de estar sozinha. Eu estou tendo a oportunidade de ficar só desde o começo do isolamento, morar só. Pela primeira vez na vida eu nunca tinha morado sozinha e está sendo um grande aprendizado de mim mesma, bem importante. Bem, então eu vim de São Paulo para Fortaleza no começo do isolamento, lendo esse livro, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que um amigo meu que me deu, inclusive o Marquinho Mendonça, que eu indico. Marquinho Mendonça, um músico, compositor, tem várias coisas no YouTube, na internet.
Esse livro é muito massa para quem está isolado e quer viajar por aí. Ele descreve cidades que Marco Polo passa e tal, que vai escrevendo para o rei. E de uma maneira incrível, trazendo muitas reflexões, visões da cidade, das pessoas, de nós, seres humanos, de como a gente vive, se aglomera. Que mais? Aí eu cheguei em Fortaleza e fiquei sozinha e aí descobri que a Casa do Saber tinha aberto o site gratuitamente para as pessoas por causa do isolamento e tal. E aí comecei a ver várias coisas na Casa do Saber que eu adoro, filosofia, estudei filosofia há muitos anos e me desfrutei ali com um monte de coisa boa que tem. E aí eu quero comentar de um curso que eu vi da Marilena Chauí. Tem uma série na Casa do Saber das pensadoras. Muito foda, pude conhecer mais de Simone de Beauvoir, das primeiras articuladoras do feminismo, né? As mulheres que começaram a trazer reflexões muito importantes para todos nós até hoje. E aí a Marilena Chauí fez um curso falando o que pensam as mulheres. Cadê? Eu anotei aqui o nome da Lígia. Tá aqui, Gilda de Mello e Souza, falando da Gilda de Mello Souza, que é uma professora que eu não conhecia aí de São Paulo, que ela fundou a disciplina de estética em filosofia, o curso de estética em filosofia em São Paulo. Ela foi uma precursora, assim, na época ela não foi muito bem compreendida, era uma mulher visionária que começou a falar disso aqui no Brasil. E depois de muitos anos depois ela foi reconhecida, o livro dela foi publicado e tal, e eu achei muito foda saber dessa professora. E ela fala também da Clarice Lispector, né, que é uma rainha de estar todo mundo mergulhando nessa imensidão de beleza e criatividade, expansividade, liberdade que é a Clarice, assim, de poesia. Enfim, e aí ela fez um vídeo falando o que pensam as mulheres, usando essas duas pensadoras como um caminho, trazendo reflexões muito importantes para nós mulheres, né, para a gente se compreender, se entender, e os homens também. Acho que todos os homens também devem se interessar pelo que somos nós, seres humanos, né, e essa diferença de corpos que a gente tem, de naturezas. E esse curso me inspirou numa canção, também, entre outras coisas, o estudo do Mulheres que Correm com os Lobos, também, que é um espetáculo que eu fiz ano passado aí em São Paulo, com as mulheres com a CIA, Mulheres em Movimento, falando de um conto desse livro. Enfim, esse estudo todo e coisas que vem acontecendo na minha vida que me inspiraram a fazer uma canção que chama Mulher Sem Corpo, que eu vou lançar em breve. E estou falando desse curso mais no sentido de indicar, e também outras coisas que tem lá na Casa do Saber. Tenho estudado Nietzsche, que eu amo. Ai, passou uma moto aqui. Tem esse livro aqui que eu estou lendo, tenho lido do Nietzsche, que é A Genealogia da Moral, que é incrível, maravilhoso. Eu adoro a forma que ele tira o chão e aí você sente outro chão, aí o céu se abre, ele desconstrói as coisas, os pensamentos, os padrões, e questiona, suspeita a realidade. Eu sou fã, assim, adoro estudar Nietzsche. O que mais? Tenho estudado yoga, tem esse livro aqui que eu consulto às vezes, do Iyengar, e tem muita coisa que eu vejo na internet, livros antigos, sagrados. O Bhagavad Gita, né, um livro que para mim tá sempre, eu sempre me lembro dessa história da guerra, tá muito presente na minha vida, esses aprendizados do Bhagavad Gita. Tem uma professora que faz muitos vídeos na internet falando de livros sagrados, que eu acho bem importante conhecer, muita gente já conhece, que ela tá bem famosa, youtuber, que é a Lucelena Galvão, e indico os vídeos dela no YouTube. Tem a Maria Homem também, que tem feito vídeos maravilhosos, trazendo reflexões importantíssimas para todos nós.
A Gabriela Priori, que eu amo também, que venho acompanhando e aprendendo muita coisa de política com ela. O Krenak também tem feito vídeos importantes, trazendo um pensamento da natureza, um pensamento humano e brasileiro pra gente. O Cacaverá, que é um professor, pesquisador da cultura tupi. Eu assisti uns vídeos dele assim, impressionantes. Ele vem trabalhando com o estudo como uma meditação, né, uma prática, e ele fala das vogais, da prática das vogais cantadas, que é um estudo que ele faz da língua tupi e dos efeitos das práticas, né, dos pajés, dos xamãs que trabalham com esses sons das vogais, e o quanto isso é algo essencial, a gente trabalhar com uma essência vibratória do que a gente é, né? Tupi, se não me engano, significa o som em pé. Então, assim, nós somos o som assentado, materializado. Então, quando a gente trabalha com som, a gente está trabalhando com algo essencial. E isso eu já trabalho no yoga, com os mantras, com o canto. Eu, dando aula de canto, percebo o quanto é rico isso para as pessoas e terapêutico, o trabalho com a voz. Então, essa é uma outra dica. Cantar, fazer as vogais, simplesmente cantar as vogais, são sons mágicos. Cantar canções, aprender canções. Que mais? Falando de música, eu anotei alguns amigos aqui que estão lançando coisas massa que eu gostei muito. A Marina Mello lançou uma canção linda que ela fez pra vizinha na quarentena, que tava colocando música. A Yara Renault lançou música nova, eu adoro, sou fã da Yara Renault. Eu fiquei fã dela no show que eu vi. Eu já gostava, mas eu vi um show em São Paulo que eu entrei assim no estado orgástico vendo o show dela. Achei incrível, eu acho ela muito foda. Aí o Caio Castelo, que é um parceiro aqui de Fortaleza, que a gente está produzindo umas coisas novas minhas juntos. E ele lançou, também tem lançado alguns singles, lançou um clipe agora, massa. Conheçam Caio Castelo. Guilherme Café também lançou single, lançou um EP, tá lançando um EP lindo. Ele vem fazendo umas pinturas no Instagram dele, coisa maravilhosa. Maurício Taliari também lançou um disco quarentenístico total. Tem uma poeta aqui de Fortaleza, a Marcelina Acácio, que lançou um livro de poesia lindo que eu venho também lendo, achando muito bom assim ver uma contemporânea e próxima falando coisas tão importantes. Chama De Vento em Poesia o livro dela. Deixa eu ver o que mais. Eu estou estudando um livro que eu acho também assim importantíssimo, tanto para as mulheres como para os homens, que chama Orgasmo Tântrico para Mulheres, da Diana Richardson, que é uma estudiosa do Tantra. E aí deu esse bug e ela só mandou um outro vídeo para encerrar as dicas dela. tive que cortar aqui o vídeo porque eu comecei a devanear muito falando do orgasmos tântricos para mulheres. Mas enfim, querido, gratidão, beijos. Estudemos de nós mesmos, do nosso coração. Meditação, dança, amor, sinceridade, verdade, amizade. Paz para todos nós, saúde. Até. E música. Obrigado, Laia, demais suas dicas, várias dicas de várias áreas, várias dicas boas. Vamos falar de música, continuando, então? Começar pelo Brasil. Boca, do Curumim. Eu acho o Curumim um dos melhores compositores da atual geração, e olha que isso não é pouca coisa, né? Porque a atual geração é foda. Eu acho o Curumim não só compositor, né? Músico, compositor, produtor, enfim.
Conheço o trabalho dele desde antes de lançar o primeiro disco, quando ele era só integrante da banda Zomba, banda que lançou a Paula Lima. Depois ele passou pela banda do Arnaldo Antunes, lançou o ótimo Entradas e... É isso, Entradas e Bandeiras? É o nome do primeiro disco dele? Você pode estar confundindo completamente, mas eu acho que é. Depois ele lançou o Japan Pop Show, depois como é que é o nome do outro? Estava ouvindo um dia desse, inclusive. Acho que é Entrada de Bandeira, sim. Esqueci de ver isso antes, mas enfim, né? Não apareceu. O Curumim tá com M. Perdão. E esse é o quinto disco dele, se não me engano. Não, não é Entrada de Bandeira, eu tô viajando. Ai, ai. Deixa eu passar a informação certinha, né? Pra não ficar achados e perdidos. Sabia que tinha alguma coisa a ver, né? Entrada de Bandeiras é outro papo, é uma aula de história. E o Curumim tem essa coisa de misturar soul music com música brasileira e é um blend fudido, só que o Boca é outro papo. O Boca ele continua fazendo essa mistura, né, essa amálgama aí de todos os sons que ele gosta, mas só que ele entra numa perspectiva um pouco mais pós-moderna, um disco muito recortado, é um disco que tem umas participações cruciais, né, tem o Russo Passapulso, o Rico da Laçã, tem um outro menino que rima uma música, tem esse encarte maravilhoso, a capa, tudo isso é feito pela Ava Rocha, que ela é inclusive quem batiza o disco, né? Ela olha assim, mas você está falando tanto de Boca, esse disco chama-se Boca. O Burguês que Deu Errado é um poema do Slam Resistência feito pelo Beto Bellinati. É um disco todo recortado, as músicas acabam se sobrepondo umas às outras. Tem um pouco de como é um disco em camadas na própria capa, né? Essa boca, o Curumim de olhos fechados com o olho na boca, né? Isso, visão da Ava sobre essa história fala um pouco, né? Um disco que tem três músicas, uma que chama Boca Pequena, dividida em duas partes, outra que chama Boca de Groselha, um regão, e outra Boca Cheia. Tem também um sambaço com a Annelise, a mulher dele, a Andréa Dias, o Max B.O. e a Yara Renault. Puta, muito, muito foda. Adoro esse disco ao vivo. E é também o encontro, né, definitivo dos três, né? Os seus três compadres, né? Vou pensar, pegar aqui certinho, se eles também produzem o disco ou se a produção é só do Curumim. Eu não lembro quem é. Eles fazem tudo junto, eu acho. O Lênis também participa, o Lenzino. Mas é isso, o Curumim tem essa banda que é o... Tô vendo se tem mais gente aqui que eu tô esquecendo. Que é o Zé Nigro, o Lucas Martins e ele, né? Os três tocam tudo, os três se revezam em tudo e principal dessa questão de colagem desse disco, que é de 2017, para mim é o melhor disco daquele ano. Eles abraçam muito a linguagem eletrônica, né? Isso inclui também a coisa do rap, né? E tem uma coisa da sobreposição, da justaposição, da colagem, do choque entre duas coisas que aparentemente não funcionam. Então o tempo todo, como eu estava falando, né? Um disco que é meio irmão do Trança, da Ava Rocha, que é um disco que também muita gente não bateu, né? Não pegou bem, que tipo, um disco muito longo. Depois eu falo do Trança aqui. Mas o Boca do Curumim é um dos melhores discos da década passada, né, brasileiros e inclusive fora do Brasil, e é uma prova de que temos um dos grandes entre nós hoje, sabe? Tem muita gente que não deu tanta atenção. É um disco que não tem propriamente um hit, é um disco que vai de encontro à ideia dessa coisa do hit, embora tenha bons refrões,
É um disco que desafia isso, né? Fica o tempo todo brincando com essa. E aí, isso é certo ou isso aqui que é certo? O tempo todo trabalhando com essa lógica. Descasso, descasso. Vai ouvir e comenta aí o que você achou depois. E o outro fez aniversário 2 dias atrás. Classicaço. Paranoide do Black Sabbath, embora tenha esse porco da guerra na capa, né? Essa contracapa maravilhosa, né? Praticamente um super-herói criança, né? Essa fonte, olha que fonte maravilhosa, cara. Praticamente feita à mão. E essa foto de dentro, assim, as versões mais recentes do disco não trazem essa foto, mas essa foto maravilhosa que é praticamente inventa a foto de banda de metal. Na verdade, é o disco que pare o metal, né? Embora o Black Sabbath tenha inventado o heavy metal no disco anterior, junto com outros nomes, né? O Blue Tear, o próprio Led Zeppelin. No Paranoid, todas as melhores qualidades do novo gênero e do Black Sabbath estão no talo. E é muito curioso, assim, porque eles gravaram esse disco em 6 semanas. Não, 6 dias. Uma semana. 4 meses depois do lançamento do disco, eles nem tinham as músicas. Eles praticamente compuseram os discos no estúdio. Paranoid foi composta em 2 horas, assim. E eles criaram essa lógica que no fim das contas acabou sendo a lógica do Black Sabbath, pelo menos a fase clássica com o Ozzy, que era o Tony Iommi começava um riff, uma frase muito específica e repetitiva na guitarra, o Ozzy criava uma melodia em cima, e o Ozzy tem uma coisa que faz com que ele seja um dos grandes até hoje. Como ele não tem um grande alcance vocal, ele achata a voz o tempo todo. É uma coisa meio parecida com o que faz o Liam Gallagher, né? O cara não vai cantar pra caralho, então o cara vai lá e achata. Só que no caso do Ozzy é por estilo, no caso do Liam Gallagher é só uma muleta mesmo. Né? Eu não gosto do Oasis também. O Oasis e Friends ali tá tudo no mesmo balaio. Depois a gente fala disso. O Oasis é o Friends em inglês. Falei e saí correndo. Depois eu converso sobre isso. Mas o Ozzy usa o vocal dele, a limitação vocal dele com muita maestria e faz com que as músicas ganhem peso pelo vocal. Não propriamente peso no sentido, e ele tem essa outra coisa também, que é uma sacada bem no começo do metal, né? Ele não tem vocal gutural, ele não tem vocal olímpico, né? Então ele vai lá e canta como se ele tivesse na merda total, assim, um negócio que tipo, fudeu, vai dar um monte de merda, os problemas nem começaram ainda, olha só a lista dos problemas. E o Paranoid é basicamente uma lista desses problemas, né? E aí em cima disso, o Ozzy só cantarolava um vocal, né? Quem fazia as letras, caso você não saiba, era o Geezer Butler, o baixista, que fazia uma linha de baixo que tinha a ver com o riff de guitarra criado pelo Tony Iommi, e finalmente o Bill Ward, o batera, dava o ritmo da música. Era uma música mais rápida, uma música mais lenta, era definido pelo baterista. Tudo muito democrático, tudo muito sem... Ó, é isso, eu vou cantar isso aqui, eu vou escrever essa letra. E eles são muito felizes nesse segundo disco, porque primeiro que eles criam basicamente o repertório do Black Sabbath pro resto da vida, né? Assim, só o lado A. Começa com War Pigs, depois vem Paranoid, depois vem Planet Caravan, depois vem Iron Man. Saca? War Pigs, inclusive, começou como uma música satanista, que eu até vou puxar o nome aqui certinho, que eu não lembro de cabeça. O Tony Iommi batizou ela de War Pigs, que é uma... Na verdade é o nome de uma santa. Santa Walburga. Só que a noite de Walpurgis é conhecido como, segundo Tony Iommi, uma espécie de Natal satanista. Ou segundo Ozzy, uma espécie de casamento satanista. Nenhum deles sabe direito o que é uma festa pagã, mas a palavra ficou associada ao satanismo e eles resolveram, vamos apertar essa tecla, afinal de contas, o primeiro disco já tinha isso, né? O próprio nome da banda, né, Black Sabbath, pega nessa veia pagã. Só que o Geezer Butler falou assim, não, cara, vamos chamar de War Pigs,
que os verdadeiros satanistas são os senhores da guerra. E aí ele cria toda essa coisa, essa imagem das pessoas indo para a guerra, morrer enquanto tem os porcos da guerra, né, vendo tudo, uma imagem clássica para a história da música como um todo e também especificamente para a história do metal e mais especificamente para a história do Black Sabbath. Paranoide Sem Comentários, uma música escrita aí em 2 horas, como eu falei, e a música que faz com que a gravadora vire e fale, não, não vamos chamar o disco de War Pigs, não. Vamos chamar de Paranoide. Primeiro que isso aqui é um hit, e é realmente um hit, isso aí não tem o que falar. É a única música do Black Sabbath que conseguiu chegar às paradas de sucesso, e chegou ao topo. Também outro hino metal, não tem o que falar. Só que eles trocaram o nome, só que não deu tempo de trocar a capa. Porque a capa ia chamar War Pigs. E aí tem gente que fala que a gravadora falou, não, vai chamar de War Pigs, é a galera que não gosta de quem protesta contra a guerra do Vietnã, vai achar ruim, mas não, parece que o lance é justamente o fato de Paranoid ter sido o single cravado. E Iron Man, que ia se chamar Iron Bloke, em vez de Homem de Ferro, cara de ferro, né? Um sujeito de ferro, que foi a descrição que o Ozzy fez quando o Tony Iommi começou a tocar o riff de guitarra. Ele falou, cara, isso aí parece um cara de ferro andando. E aí o Geezer Butler faz essa letra sobre o cara que vai pro futuro e volta. Tem muita música boa, cara. Planet Caravan, por exemplo, que é uma música lenta, uma coisa que o Black Sabbath nunca tinha feito e também estabelece como um novo padrão pro metal, que, tipo, não é porque é metal que tem que tocar só música rápida e música pesada. Também é uma maravilha, que o Ozzy dizia que o produtor me botou cantando aí na frente de uma geladeira que tinha uns botões, que era um amplificador Leslie. Tem a Electric Funeral, que não tem o que falar, Hand of Doom também, excelente, Ferris Boots e Red Salad, que tem o solo de batera, né? O infame solo de batera. Eu queria fazer até uma comparação entre o Black Sabbath e o Led Zeppelin, que há uma unanimidade em relação a essas duas bandas, né? Primeiro que são as bandas que fundaram o gênero heavy metal, né? Estabeleceram ali as regras do jogo e tal. E outra questão que é em relação à unanimidade, que são os 4, talvez 5 primeiros discos, né? Eu digo talvez porque tem gente que não gosta tanto do House of the Holy, tem gente que não gosta tanto do Sabbath Bloody Sabbath, como os 4 primeiros, o Led e do Sabbath. Mas, né, dá pra falar que os 5 primeiros são 5 discos equivalentes, mas os 4 são 4 unanimidades, tanto de um lado quanto do outro. E é muito interessante ver, tipo, as duas bandas lançam o primeiro disco só com o nome da banda. O 4º disco do Sabbath chama Volume 4, enquanto o do Led Zeppelin, que se chamaria 4, não tem título, né? O terceiro do Sabbath vai engrossando um caldo que o terceiro do Led afina, né? Abraçando ali o folk, mas nos 2 primeiros discos, nos 2 segundos discos, né? Tanto no Led Zeppelin 2 quanto no Paranoid do Sabbath, eles conseguem condensar essencialmente o que eles estavam querendo fazer em relação à sonoridade e criam músicas que estão no repertório da banda e da história do metal até hoje. Só que eu acho o Paranoid melhor do que o Led Zeppelin 2. Pode soar heresia, mas é muito foda. E tem uma parada legal também que dá pra sacar por esse disco, que como o metal é uma espécie de psicodelia bad vibe, né? Uma psicodelia da bad trip, sabe? Você vai ouvir em termos de sonoridade, principalmente hoje em dia, né? Que vai falar tipo, em termos de som agressivo, som violento, som forte, né? Tipo, você vai escutar é uma banda de rock, né? Que é pesada, histórica, clássica, mas ali é uma guitarra, um baixo, uma bateria, sabe? Um cara cantando. Vai comparar com o som pesado de hoje em dia, mas tem esse aspecto específico, não é propriamente em termos de agressividade ou peso, mas especificamente nessa coisa, essa psicodelia do mal, essa coisa meio não, bem bad vibe, né? Bem foda esse Paranoid do Black Sabbath. Já ouvi bastante, vou ouvir muito mais. As 2 dicas de discos para esse domingo.
Lembrando que amanhã, e encerrando aqui mais o Climatias, amanhã é dia de cinema, vou falar de um filme e também vou falar mais um pouco sobre o Cine Ensaio que eu abro amanhã. Mais tarde, esse domingo, como tem a noite dessa barulheira aí, não é óbvio, não, outro cara fazendo outra coisa, que tá, né? Só barulho. Mas hoje é domingo, tem mais um episódio da série Lovecraft Country e antecipo já já o quinto episódio da minha série Lovecraft Country Blues, que eu justamente comento esse seriado. Certo? Amanhã, tudo de novo.